E agora queremos anunciar a palestra O que significa não deixar ninguém para trás. Para falar sobre esse tema, convidamos ao palco a professora Sônia Ana Leschinski, que possui, aliás, licenciatura e bacharelado em psicologia, é mestre e doutor em educação pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e trabalhou 33 anos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É co-desenvolvedora do método Cidade Júnior. Atua como diretora de Relações Institucionais no Instituto Cidade Júnior Cidade. Cidade Júnior Cidade Mais. E é vice-coordenadora do Movimento Nacional ODS, Seção Paraná. Sônia, prazer tê-la conosco novamente. Bem, boa tarde a todos e todas. Que bom tê-los até esse momento aqui. Foram 3 dias intensos. Agradeço a Rony pela coragem de me convidar. Nós nos conhecemos, eu vim me apresentar para ela, porque, na verdade, era outra pessoa que era para estar aqui, mas ele está no 6º congresso, no 6ª conferência sobre segurança alimentar. Então, me coube esse momento para conversar com vocês. Foram 3 dias intensos. Eu acho que Curitiba se comportou muito bem, né? Ela deixou um tempo bonito para todo mundo. Ninguém vai sair com a impressão de que nós temos frio, chuva, calor. Pelo menos até agora estava bonitinho. Não sei quando a gente sair dali. Bem, o que eu tenho para mostrar para vocês, se eles puderem, isso aí. Então, nós vamos falar um pouquinho e tentar fechar tudo isso e o que nós pretendemos com isso aí. Eu adoro pôr meu sobrenome. No primeiro dia de aula, eu sempre colocava para os alunos. Quem conseguir, eu colocava 2 minutos e dizia, quem conseguir rapidamente soletrar, ganha 1 ponto na média. Ninguém sabia, mas não tem problema. Estamos aqui pelo Pacto pelo Brasil, Agenda 2030, ODS. Eu até poderia ter feito uma apresentaçãozinha bem legal, mas, assistindo essas falas de vocês, eu voltei a uma imagem e que eu não deixo ela mexer, e ela não me ajudou nessa apresentação, porque foi minha filha que fez, e ela retratou algumas coisas que eu entendo e que eu creio que culminam com uma série de questões que nós ouvimos aqui. Na imagem que foi feita lá em 2009, né? Ela fica brava se ela souber que eu estou apresentando aqui, ela me deserda como mãe, mas não tem problema. E ela era para escolas, mas eu creio que é uma imagem que retrata muito do que nós falamos, muito do que nós ouvimos esses dias aqui. Ali onde está escrito escola, que hoje usei a palavra instituições, eu creio que elas mostram o que são ou que foram, eu espero que foram, né, muitas das nossas instituições. E eu vejo elas muito desse jeito. E o professor trouxe, os professores trouxeram muito, né, que é o centro do poder, o centro do saber, e muitas das nossas instituições públicas, privadas, elas estão assim. Eu vejo assim, o pessoal passando pela pontezinha, fecha seu calabouço, né? A gente não enxerga quem está fora e muito menos o que está lá dentro, né? O professor ou a pessoa que coordena, que fala com a gente, usando aquele escafandro ali para não ser tocada, para ser aquele ser intocável. Isso está mudando. Isso nós queremos que mude. E, para isso, nós queremos essas instituições para o século XXI, porque essa realidade ela é completamente diferente. É o que nós estamos falando. Mas, apesar de estarmos na sociedade da informação e da comunicação, muitas coisas precisam ser ouvidas, muitas coisas ainda precisam ser faladas, muitas questões ainda precisam ser propagadas, e propagadas de uma maneira positiva. Redes sociais são ótimas? Beleza, maravilha. Mas chega de fofocar da vida do outro. Vamos usar as redes sociais para as questões importantes, para as coisas boas, para os bons exemplos que estão sendo feitos, para que a gente possa realmente ter. E eu tive, há alguns anos atrás, uma professora que resolveu usar o Facebook no programa do PDE, do Programa Escola Universidade, Programa de Desenvolvimento Escolar. A Escola Universidade era da Prefeitura de Curitiba.
que ela tentou, pelo Facebook, passar informações para os alunos. Bom, para começar, a escola que ela trabalhava, ela não podia, a partir da escola, passar informação para o aluno. Ela tinha que usar a rede da casa dela para passar, e foi um trabalho maravilhoso. Nossas demandas sociais. As nossas demandas sociais, hoje em dia, são muito diferentes. Elas sempre existiram? Sim, sempre existiram. Só que hoje nós começamos a entender, nós temos um maior conhecimento dessas demandas, dessa questão. Que maravilha se as nossas instituições, está aqui, o Daniel mostrou, né? Que bom, Daniel, se todas as instituições realmente tivessem essa acessibilidade. Claro que a rampa está fora de proporção, acho que é isso que ela não gosta. A Virgínia ali é minha filha. Momentos em que a interação entre as pessoas, entre os diferentes segmentos, as diferentes sessões, pudessem acontecer de forma diferente, né? E a diversidade. Eu até estava pensando em pegar os vários modelos, temos exemplos, temos fitas, temos logos, mas eu só vou citar algumas, né? Aliás, antes de eu chegar na diversidade, eu vou usar um autor que eu gosto muito, que é o Etienne Wenger, que ele fala da necessidade de criar uma comunidade de prática. E nós aqui queremos a nossa comunidade de prática, que fala da Agenda 2030, que ainda é desconhecida para muitos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Pacto pelo Brasil. E o Etienne Wenger ele tem uma longa e extensa teoria, mas eu pego apenas esses 3 pontos iniciais que creio que são fundantes para que a gente possa realmente desenvolver essa comunidade. Ou seja, ele fala que nós temos que ter engajamento mútuo. E o que ele espera que a gente tenha como engajamento mútuo? Esse engajamento mútuo é que todos nós queiramos chegar ao mesmo fim, né? A gente vise a mesma coisa. E eu pulei um deles. Nossa, que maravilha, que bom, era objetivos comuns. Aonde ali está empreendimento conjunto, seria objetivos comuns. E o que ele usa por repertório compartilhado, ele diz que nós temos que ter o mesmo entendimento sobre as mesmas coisas que nós estamos falando. Os conceitos eles não podem ser divergentes. Eu não posso entender uma questão de uma forma, enquanto o meu companheiro, alguém que está do meu lado, entende de uma forma completamente diferente. Então, nós não vamos trabalhar em prol dessa comunidade, nós não vamos conseguir alcançar esses objetivos de forma nenhuma. E o que eu estava falando da diversidade, né? A diversidade é tudo aquilo que apresenta pluralidade e que não é homogêneo. E nós, nas nossas instituições, nós, nas nossas escolas, nós, nos nossos trabalhos, muitas vezes procuramos a homogeneidade. A escola que o diga, né? A escola, ela parte de que todo mundo entende da mesma maneira, todo mundo aprende da mesma maneira, todo mundo consegue assimilar da mesma maneira. Graças a Deus, nós temos as inteligências múltiplas, temos que trabalhar com isso, mas que também é difícil, é complicado, mas que, se na escola a gente não começar esse processo, nós não vamos mostrar que essa diversidade existe na sociedade, que essa diversidade existe na comunidade que nós vivemos. Nós temos que lidar com o que é diverso, com o que não é exatamente igual ao que eu penso. E, para a gente atingir a diversidade, a gente precisa um aspecto que é o diálogo. E o diálogo é uma coisa assim tão complexa, que ele já começa com o prefixo "di", né? Que é duplo, que é dualidade. Enquanto um fala, o outro escuta, processa o que o outro está falando, né, para depois responder. Mas, na verdade, nossos diálogos nem sempre acontecem dessa maneira. Enquanto um fala, o outro já está pensando, porque só escutou uma parte da conversa, já processou, já quer se comunicar, e daí, de repente, vira um bolo sem fim, onde o diálogo realmente não acontece. E essa diversidade, hoje em dia, ela está em vários aspectos. Eu trouxe
temas gerais, eu não me aventurei a trazer, e não trouxe todas, com certeza, mas nós temos as questões da identidade de gênero, nós temos as questões da orientação sexual, nós temos questões intergeracionais. Quando ele fala da questão da mobilidade, teve uma outra época que eu trabalhei com a Guarda Municipal, e eu falei, uma violência que se faz é com o futuro de algumas cidades. Porque as nossas cidades, o nosso Brasil, já deixou de ser o país do futuro, né? É o país do presente, é um país que está envelhecendo. Que coisa mais sacana do que o tempo que o idoso tem para atravessar a rua com o sinaleiro que deixam ali, né? E não precisa nem a gente chegar numa situação mais visível, mais aparente, que é o seu caso, mas que, às vezes, não se coloca essa questão, não se pensa, não se preocupa com essa diversidade, com essas questões intergeracionais. Outra coisa que eu amo tecnologia, eu acho super legal, mas é uma maldade o que se faz com algumas pessoas, aonde tudo é feito através só de QR Code, através de um e-mail, tá? Através de mídias sociais, aonde muitas pessoas não têm esse acesso. Questões das classes sociais nem se fala, a questão tecnológica também, ela mexe com isso, a gente tem uma dificuldade, e esses entendimentos que se fazem. Muitos dos programas, muitas das questões, elas trabalham naquela homogeneidade. Eles não pensam nessa diversidade que a gente tem nas nossas comunidades, na nossa sociedade, na nossa rua, no nosso prédio, né? Quem mora em prédio, no nosso prédio tem uma diversidade. Formação acadêmica aqui, quem estudou mais, estudou menos e tudo mais, né? A linguagem que se fala ontem, mesmo a pessoa que estava apresentando sobre o TCU, falando que os acórdãos que são feitos, o professor Michael, que falou da parte do direito, nossa, quando você lê um voto, é uma loucura, né? Você não entende aquele linguajar para determinadas classes, para determinadas pessoas, né? Fora que muitos especialistas também, eles são maravilhosos, eles dizem, vocês que entendem sobre isso aqui, daí você fica com aquele ar de planta, né, para parecer que você entende, porque você não está entendendo pipoca nenhuma. Características físicas e biológicas, né? As nossas populações, a gente não tem grandes respeitos por obesos, por pessoas de diferentes estaturas, algumas as características biológicas e também as características neurotípicas e de pessoas com deficiências. As etnias. O nosso país é um lindo lugar onde todas as pessoas se convergem. Curitiba tem muitas etnias, mas a gente não vê. Se a gente começar a olhar e tiver, por acaso, um dia, pessoas saindo com os seus trajes típicos dos seus países, vai ser olhado torto, né? Porque a gente tende a nossa tendência é de um determinado padrão até para a vestimenta. A regionalidade, né? As questões que acontecem nas escolas. Desculpe usar sempre a escola de exemplo, né? Porque 33 anos de UTFPR, mais 8 de Santa Maria, acho que é o exemplo que eu tenho, mas nós, na montagem dos currículos, na montagem dos calendários, não se respeitava a questão rural, não se respeitava a questões de povos indígenas, não se respeitava absolutamente nada. Hoje mesmo, na reunião da manhã, tinha uma menina que era da área de nutrição, de povos indígenas, representando o Rio Grande do Sul, e ela falando a dificuldade que eles têm, porque a alimentação que eles usam não é exatamente essa alimentação que é processada nos restaurantes universitários, né? Então, a dificuldade que fica para que as pessoas... Então, se a gente... Eu vou fazer aqui um tchararã.
Nós temos que ser a mudança que você quer ver o mundo. E, para isso, eu ainda usaria, mas não deixe ninguém para trás, nenhuma dessas pessoas. E, para isso, desculpem se eu uso o São Francisco de Assis, mas eu gosto muito, e não sei também se foi ele o pensamento, mas, pelo menos, todas as vezes que eu encontrei, foi assim que eu encontrei. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e, de repente, você estará fazendo o impossível. Muito obrigada. Sônia, então, né, quando a agenda foi estabelecida, e bebendo lá no Planet, People and Profit, né, nas 3 eixos, a gente sempre falou da importância do eixo cultural, né? Eu gostaria que você fizesse uma consideração a respeito desse eixo tão importante. Nossa, realmente, obrigada, Rosane. Nas questões culturais, elas mexem diretamente e têm a ver muito com o que as meninas poderosas falaram, né? Não tem como eu não mexer com isso, até porque faz parte da minha tese de doutorado, que foi em 1993, que deu abertura para eu ser a primeira pessoa da América do Sul a participar do Univoc, que é o braço da Unesco que discute educação técnica vocacional. E o que eu via como aspectos de impedimento para mulheres entrarem na área técnica, vocacional e tecnológica era justamente a cultura que nós temos em muitos aspectos. São culturas restritivas, são culturas que fecham para um determinado grupo e que não permitem a expansão, além de aspectos de culturas de outros povos, né? Que o que a gente seria tão interessante. A Rosane é uma pessoa incrível, ela traz muito da experiência dela do Japão, né? E como que a gente pode trabalhar esses aspectos de outras culturas. Eu mesmo, quando eu fui para a escola, eu tive muita dificuldade, porque eu até 3 anos de idade, eu não sabia falar português. A minha língua materna em casa foi ucraniano, e eu não entendia o que falavam comigo. Então, vários aspectos da cultura, da comida, da religião que era praticada, era muito diferente, e esses aspectos culturais nem sempre são respeitados em diferentes aspectos, né? Nos calendários, a gente tem as divergências de pessoas que podem ou não trabalhar em determinados dias, de como a gente pode acessar diferentes culturas, ou como a gente se apropriar sem que a gente coloque de uma forma pejorativa a cultura de outros povos, né? Então, não sei se era nesse aspecto aí que você estava pensando. A Rosane sempre trabalha com filmes também, né? A gente, nos filmes, você trabalha para mostrar os diferentes ODSs. E o ODS, gente, apesar de parecer impossível, as metas são macro, mas o que nós podemos atingir tem que ser no micro. A gente tem que vir do global para o local. E é a partir do que nós fazemos, é a partir da comunidade na qual nós vivemos, é que nós podemos fazer a diferença. Não dá para deixar de falar naquela questão do incêndio e o passarinho que leva a água no bico, né? E chegam para ele: mas, passarinho, como é que você pensa que você vai apagar tamanho incêndio? Mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos fizerem, com certeza, nós não vamos deixar ninguém para trás.